poder escrever, mas eles foram buscar o conhecimento, com Maria de Nazaré, com Pedro, né? Então, que reflexão a gente tem? Tem semelhança? Qual seria a maior semelhança com o que Paulo deixa para nós e a escola de aprendizes? Qual seria a maior semelhança? A nossa o quê? Mudança. Busca do conhecimento. Busca do conhecimento. Busca do conhecimento, mas uma coisa que também é muito importante, sem conhecimento a gente não muda, com certeza. Compreensão, a nossa reforma íntima, com certeza, a nossa reforma íntima, que nós chamamos, que Paulo chama isso de dar trabalho. Vamos supor, eu venho às vezes séculos com aquele defeito. Não é às vezes só na escola de aprendizes que eu vou me modificar, mas é uma alavanca. É uma alavanca. Porque mesmo quando a escola termina, a coisa continua. A minha reforma, ela vai ser contínua. E aí, de reencarnação em reencarnação, a gente vai melhorando. Porque a gente não retrocede, né? Nós não retrocedemos. E não dá para colocar todas as falas de Paulo, gente, porque ele escreveu muitas epístolas. Eu coloquei algumas que eu achei importantes, né? As advertências de Paulo e a renovação para os exercícios de virtudes. Nós que somos fortes, devemos suportar a fraqueza dos fracos e não agradar a nós mesmos. Vocês falaram isso. Suportar, não meramente tolerar ou aguentar, mas sustentar com amor. Ela deu um exemplo que a funcionária, né, que ela viu, e ela já começou a fazer isso. Ela começou a sustentar com amor. Olha que coisa bonita, que exemplo bonito. Eu posso, às vezes, uma primeira tentativa, não conseguir. Aquela pessoa fez tanta coisa para mim, que ainda aqui, mas na oração, posso fazer a oração do perdão, posso devagar e de repente aquilo sai de mim, né? Isso é importante. Eu disse coisas para que em mim vocês tenham paz. Neste mundo vocês terão aflição. Contudo tenham ânimo. Eu venci o mundo. É lindo Jesus falar isso. Eu venci o mundo. Lindo. Eu acho essa frase, está em João, né? 16:33. Aí eu achei bonitinho, por isso que eu coloquei. Eu aprendi com Paulo de Tarso. Se não tiver caridade, se não tiver amor, eu nada seria, nada serei. Né? Eu acho, Deus é tão maravilhoso que Ele dá um véu do esquecimento para a gente. Né? Eu tenho 2 netas que são as minhas paixões, uma de 9 e outra de 7. Vou saber eu lá atrás o que foi. Então, a gente vem vindo para terminar tudo em amor, e eu acho isso muito lindo. Então, Deus é perfeito naquilo que... eu queria lembrar o que eu fui. Calma. Talvez a gente ainda não tenha maturidade. Nossa, eu estou falando tanto dos romanos que mataram os cristãos, vou saber se eu lá não estava no meio. Né, Cássia? Então, Deus é perfeito naquilo que Ele faz. Bem perfeito, né? Senhor, o que queres que eu faça? Quando Ele encontrou Jesus. Isso aqui, a gente sempre fala. Tudo me é lícito, mas nem tudo me convém. Eu posso fazer tudo, mas nem tudo me convém. O amor é sempre paciente e generoso. Se alguém está em Cristo, é nova criatura. E é, com certeza. Tudo posso naquele que me fortalece. Porque quando estou fraco, então sou forte. Porque ele fala isso porque depois acharam-no, depois que ele foi Paulo, né? Que seguia Jesus, achavam que ele era fraco. Então ele falava, então, quando estão me achando fraco, é que realmente eu sou forte. Se Deus é por nós, quem será contra nós, né? E o verdadeiro perdão se reconhece pelos atos. O exemplo, né? O verdadeiro perdão se reconhece pelos atos. E aqui eu vou falar um pouquinho, não só as epístolas. Lembra que eu falei de Lucas? Lucas, vocês devem ter visto na aula 60, quando
Paulo defende-se em Jerusalém, que Lucas o acompanhou até ele chegar a Roma e ser praticamente decapitado. E ele incentivou para que Lucas escrevesse. Ele é um dos evangelistas, mas que ele escrevesse também o Ato dos Apóstolos. O que é o Ato dos Apóstolos? Lucas escreveu a história desde o nascimento de Jesus até a sua crucificação, que a gente pode chamar também de Novo Testamento, né? A vida para eles era difícil, gente. Hoje, né, hoje nós temos recursos, né? Mas eles acham que nós, eu esqueci o nome dele, do Evangelho dos Humildes, Eliseu Igonati, ele fala que nós temos assim, tecnologicamente, nós assim conseguimos já grandes avanços, mas do lado dos ensinamentos evangélicos, ele acha que ainda a gente precisa fazer muito, embora a gente já tenha o Evangelho de Jesus há mais de 2000 anos, né? Ele acha que a gente precisa fazer muito. Então, aqui a gente vai tratar de 3 virtudes: humildade, fé e caridade. Caridade, segundo Paulo, é a virtude das virtudes, né? Tudo será revelado e exposto à luz. Tudo que é exposto à própria luz torna-se luz, tá? E aqui fala que ele de perseguidor, né, tornou-se o maior amigo e defensor de Jesus. Objetivos que a gente tem na escola com os ensinamentos de Paulo. Estou trazendo o estudo de Paulo para dentro da escola de aprendizes. Que cada um possa refletir, trabalhar suas virtudes, que são parte da sua natureza divina: fé, amor, caridade, humildade, como etapas essenciais do processo de reforma íntima. Aqui eu peguei uma fala de Joana de Ângeles que eu acho assim, maravilhosa. A batalha mais difícil de ser travada ocorre no teu mundo íntimo. Ninguém vê, aplaude ou censura. É tua vitória ou derrota. Pertencerá apenas a ti, em silêncio. Alguém quer comentar? O mais difícil é dentro de nós mesmos. É mudar o que a gente pensa, o que a gente sente. Isso. Costumes, Ninguém crenças. Aplaude. Exatamente. Né? Vai pertencer só a ti. Exatamente. Né? Você tem o livre-arbítrio, né? Então vamos lá. Objetivos. Segundo objetivo: levar adiante os trabalhos propostos, principalmente os exemplos. Os discípulos mais próximos do Mestre realizaram sua reforma interior. Paulo de Tarso. Porém, cada um tem jeito e seu momento. Vocês disseram isso. Parece que o que vocês falaram não conseguiu encaixar com a aula. Vocês disseram isso. Que às vezes eu quero entender o outro, mas por que ele é assim? E Paulo fala isso. Cada um tem o seu momento. E de alguma maneira nós precisamos respeitar. Como eu posso entender e propagar Jesus? Por pensamento e palavras, mas principalmente pelos meus atos. Lógico que é lindo louvar Jesus, existem canções que são maravilhosas, que tocam o nosso coração. Mas a fé sem obras, ela é morta. Então a gente de alguma maneira precisa fazer, principalmente porque estamos no momento de transição para a regeneração. E como eu falei para vocês, todos nós somos divulgadores. Se aspira convencer os que te rodeiam quanto à verdade, não ouvides que acima de todos os fenômenos passageiros e discutíveis, o único argumento edificante de que dispõe é a tua própria conduta no livro da tua vida, o teu exemplo. Um exemplo que a gente tem para poder oferecer para as pessoas. Terceiro, entender o estudo das epístolas como parte fundamental da nossa reforma íntima. Tudo o que ele fala de amor, de fé, de caridade, as epístolas que ele escreveu,
né? Para os hebreus, para os romanos, para os filipenses, para os colonenses, tudo que ele escrevia, inspirado principalmente, ele fazia isso no sentido, né, de ajudar a pessoa. E o que a escola nos oferece, então? Olha aqui. A escola aqui, ó, para complementar tudo isso, evangelho no lar, vibrações coletivas, caderno de tema, caderneta pessoal, tudo isso é movimento para a virtude. É ou não é? E aí vocês já estão todos colhendo frutos. Ah, eu mudei só um pouquinho. Não tem importância. Se você realmente mudou aquele pouquinho, você não vai retroceder. E aquele pouquinho vai se tornar muito. Porque você vai aprendendo, vai se evangelizando, vai conhecendo e vai mudando. E aqui está, ó. Tudo isso é movimento para as virtudes. Então, a prática, então a caderneta pessoal ela não é uma teoria. Ela vai além da teoria. É uma autoanálise. Autoanálise. Se aprende na prática. Às vezes eu pego a minha caderneta e olho as primeiras coisas que eu escrevi, eu dou risada. Porque depois, conforme o tempo, a gente vai se conhecendo e a gente vai percebendo. Porque aí, conhece-te a ti mesmo, é um dos objetivos da escola de aprendiz. Então, se eu me conheço, eu conheço o meu sentimento, eu preciso conhecer meus sentimentos. Não tem pessoas que às vezes fazem uma coisa e falam assim, nossa, eu não sei por que eu agi daquele jeito. Mas aí, a gente aferindo essas coisas, nós vamos nos conhecendo. Ó, as anotações progressivamente se focalizam no campo dos valores morais e sentimentos. E vamos deixando para trás os comportamentos alheios. Porque eu estou tomando conta da minha vida. Porque eu tenho certeza que se eu mudar, aqueles que estão ao redor de mim, muitas vezes eu sou o exemplo. Olha aquela pessoa, mudou da água, mudou da água para o vinho. Por isso que ele fala que toda essa mudança de reforma íntima é trabalho, tá? Reflexões, né? Aqui uma carta aos Coríntios. Não atentando nós nas coisas que se veem, porque as coisas que se veem são temporárias, são temporais, e as coisas que não se veem são eternas. Às vezes a gente, fazendo uma leitura assim à primeira vista, é difícil. Mas vamos interpretar o que ele falou. Paulo tenta nos advertir que a vida é muito mais que matéria. Poxa vida, nós espíritas sabemos disso. Jesus fala em Mateus, arrependei-vos, está próximo o reino dos céus. No Sermão do Monte, tudo é fundamentado no reino dos céus. Lembrando que o reino dos céus está dentro de nós. E Jesus nos ensinou isso. Com 12 anos, quando ele foi no templo, que os judeus achavam que Deus era um Deus só de Israel, Jesus fala, Deus não é nem um Deus só da terra, né? Deus é universal, princípio de todas as coisas. Então, o reino dos céus está dentro de nós, não é material. Lembra a fala do mestre, meu reino não é desse mundo. Isso acontece quando nós estamos convictos do que estamos fazendo. Então vocês já estão amadurecendo, né? Para isso. Nós, né? Desculpa, deixa eu me incluir nesse meio, né? A fé é uma alavanca, mas precisa de uma direção, que é o Evangelho de Jesus. Está em Efésios. Tomai toda a armadura de Deus, para que possas resistir ao mal, e havendo ficar tudo firme entendimento, tomai toda a armadura de Deus, para que possas resistir ao mal, e havendo ficar tudo firme. A armadura de Deus é a nossa fortaleza na fé. Lembrando que a oração é uma parcela importante para o desenvolvimento. A oração é fortalecimento. E aqui ele fala uma coisa muito importante, que ele sabe que por vezes nós fora de nosso lar somos uma coisa, e às vezes dentro de casa é onde estão as nossas maiores dificuldades.
André Luiz fala, né? Nós não temos a família que queremos, meu Deus. Nós temos a família que necessitamos e precisamos. Então, estamos no lugar certo com as pessoas certas. Então, por isso que ele fala honrar pai e mãe. Mas ele fala para a gente ter fé. Porque veja bem, se a gente conseguir dentro de 4 paredes, né, instalar uma fé, fazer um evangelho no lar, conseguir aquele parente difícil, aquele chefe difícil, aquela pessoa que, né? Se a gente conseguir, se dentro de 4 paredes a gente não consegue, como é que a gente quer mudar o mundo? Então a gente tem que começar, primeiro, daqueles que estão nos cercando, para a gente poder tentar modificar através da prece, do embate, como vocês disseram, né? E não do combate, né? Com aquele próximo de nós, para que a gente possa mudar. E aí fica assim, por que é tão difícil manter um relacionamento positivo com os familiares? O que Paulo nos incentiva a fazer? Às vezes colocar o outro em primeiro lugar. Mas isto não significa nosso sufocamento. Isso é muito importante. Ele é um sábio. Mas vocês disseram isso hoje, vamos nos colocar no lugar do outro. Eu acho que a espiritualidade sabe o que ela faz. Já sabe o que vai ser dito aqui. Porque, não, você percebeu que tudo teve ligação? Exatamente isso, né? Mas sem não significa o nosso sufocamento. Olha, vamos conversar, eu não concordo com isso. Numa boa, né? Então, a escola ensina o evangelho no lar, que pode até ser diário. O evangelho no lar permite a reunião da família, limpeza e higienização do lar, com base nos ensinos. Quem não souber, pode conversar com cada um de nós, é simples. E olha, eu falo para vocês, o evangelho no lar funciona. O evangelho não é funciona no sentido de se eu tiver que passar por um obstáculo, por uma provação, eu não vou passar. Mas parece que aquilo é mais leve, sabe? Aquilo é mais leve, eu vou passar com maior leveza, com mais aceitação. Faça o evangelho no lar uma prática da sua vida, tá? Ó. Quando o evangelho penetra no lar, o coração abre mais facilmente a porta do Mestre Divino Emmanuel. Dedico uma das 7 noites da semana ao culto evangelho no lar, a fim de que Jesus possa pernoitar na sua casa. Joana de Anjos. Vamos refletir sobre alguma coisa. É um resumo aqui que Eliseu fez sobre Paulo, tá? Nas horas difíceis, em que vemos um companheiro despenhar-se nas sombras interiores, não ouvidemos que para auxiliá-lo, eu não posso nem condenar nem elogiar. Às vezes, simplesmente, eu só posso ouvir. Não posso dar opinião. Às vezes, pelo que ele está me falando, eu não sei daquela situação em si, porque eu não passei por aquela situação. Se não é justo atirar petróleo às chamas, com o propósito de apagar a fogueira, ninguém cura chagas com a projeção de perfume. Olha que coisa profunda esse homem, Paulo. É muito profundo. Sejamos humanos antes de tudo. Abeiremos-nos do companheiro infeliz com valores da compreensão e da fraternidade. Ninguém perderá exercendo o respeito que devemos a todas as criaturas e todas as coisas. É todo o evangelho de Jesus. Amar a Deus e amar ao próximo como ti mesmo. Situemos-nos na posição de acusado e reflitamos se nas condições dele teríamos resistido à sugestão do mal. Relacionemos as nossas vantagens e os prejuízos do próximo com imparcialidade e boa intenção. Não julgar. Tudo que vocês disseram aqui, ó. Eu vou olhar o outro, mas não posso achar que ele, já não posso falar que ele é acusado. Eu estou acusando ele de quê? Toda vez que assim procedemos, o quadro se modifica nos mínimos aspectos, porque nós estamos trabalhando com amor, com imparcialidade, com perdão.
Do outro modo, será sempre fácil, condenar para cairmos assim, com certeza, nos mesmos delitos, quando formos, nossa vez, visitados pela tentação. É aquilo que vocês falaram, eu estou criticando aquilo que está dentro de mim. Então eu sei, Se eu estou criticando, eu sei. Humildade segundo Paulo. Em Coríntios, por isso não desfalecemos mais, ainda que nosso homem exterior se corrompa, o interior contudo se renova de dia em dia. Ele nos aconselha a gente tomar cuidado com a nossa vaidade e orgulho. Não somos melhores que ninguém. Para a evolução, cada um tem seu momento e a sua maturidade espiritual, Vocês falaram isso. Respeitar o progresso de cada um, isso é humildade. Eu tenho a humildade de compreender o meu irmão. Um dia, é difícil aqui a gente conversar com o mentor. Um dia estava no trabalho de desobsessão, e eu, muito bocuda, falei para o espírito, poxa, eu queria tanto que meu marido fosse espírita. Às vezes eu vejo, vem, não sei porque eu fui falar isso, vem marido e mulher, eles vêm juntos. Ele virou para mim e falou assim, a necessidade de ser espírita é só sua. Tive que enfiar a viola no saco, não é? Então, é bem isso aqui. A necessidade no momento é só sua. Nada faça para se colocar acima do outro, ou seu poder sobre o outro. Lembrar da parábola das bodas. Não sentar-se nos primeiros lugares mais dos outros. Nada de interesse próprio. Isso não quer dizer que você não deve lutar por você. Ele está falando aqui, no caso daqui, eu tenho um pão, eu não vou dividir com a Hilda. De jeito nenhum. Eu vou ficar com esse pão todo para mim. Nem que metade dele se estrague. É nesse sentido que ele fala. Da gente ser fraterno. Caridade segundo Paulo, a virtude das virtudes. É lindo isso, Ainda que eu falasse a língua dos homens e dos anjos, se não tivesse caridade, seria como um metal que soa ou como um sino que tira. E ainda que tivesse o dom da profecia e conhecesse todos os mistérios e toda a ciência, ainda que tivesse toda a fé, de maneira tal que transportasse aos montes, se não tivesse caridade, nada seria. E ainda que distribuísse toda a minha fortuna para o sustento dos pobres, e ainda que entregasse o meu corpo para ser queimado, se não tivesse caridade, nada disso me aproveitaria. A caridade é sofredora e benigna. A caridade não é invejosa. A caridade não trata com leviandade. Não se ensoberbece. Não se porta com indecência. Não busca seus interesses. Não se irrita. Não suspeita mal. Não folga com a injustiça, mas folga com a verdade. Agora vem um bem famoso dele. Tudo sofre, tudo crê, tudo espera, tudo suporta. Temos assim a imorredora lição deixada pelo inspirado apóstolo dos gentios. Você sabe o que eles chamam? Ele é chamado de apóstolo dos gentios? Não? Gentios, naquele tempo, eram tratados os estrangeiros. E como o povo judeu ele era muito fanático pela raça, eles achavam que tudo que era do estrangeiro, como eles eram o povo escolhido de Deus, tudo que era do estrangeiro não valia. E Paulo, o que ele fez? Se hoje nós somos cristãos, devemos a ele, que um dia foi para Roma, foi para Gália. Gália é onde é a Espanha e Portugal. E aí ele levou o Evangelho de Jesus. Então, por isso que ele é chamado o apóstolo dos gentios, porque ele não fez diferença com ninguém. Ele ia nos lugares onde tinha gregos, onde tinha as pessoas, e ele tentou evangelizar a todos, E aqui, a palavra de Cristo, do livro Fonte Viva, habite em vós ricamente. Paulo em Colossenses. Dizes confiar no poder de Cristo, mas se um dia aparece em cores contrárias à tua expectativa, demonstra deplorável inteligência de fé na inconformação. Afirmas cultivar o amor que o Mestre nos legou. Entretanto,
Se o companheiro exterioriza pontos de vista diferentes dos teus, mostras enorme pobreza de compreensão, confiando-te ao desagrado e censura. É aquela pessoa que não consegue aceitar o teu ponto de vista. Declaras aceitar o Evangelho em sua simplicidade e pureza. Contudo, se o Senhor te pede algum sacrifício perfeitamente compatível com as tuas possibilidades, exibes incontestável carência de cooperação, lançando réplitos e solicitando reparações. Asseveras procurar a vontade do celeste benfeitor. No entanto, se os teus caprichos não forem satisfeitos, mostra lastimável miséria de paciência e esperança, arrojando teus melhores pensamentos ao lamaçal do desencanto. Não faz o que eu quero? Então, não vou, não faço. Acenderemos, porém, a luz, permanecendo nas trevas? Se eu acendo a luz, eu não posso permanecer nas trevas. Daremos testemunho de obediência, exaltando a revolta? Ensinaremos a serenidade, ficando em desespero? Proclamaremos a glória do amor, cultivando ódio? Não. Perdão. Eu ainda apanho com isso. A palavra do Cristo não nos convida a marchar na fraqueza ou na lamentação, como se fôssemos ignorantes. Nós não somos ignorantes se conhecemos o Evangelho. Segundo a conceituação iluminada de Paulo, a Boa Nova deve irradiar-se na nossa vida, habitando na nossa alma ricamente. Comentário final. Compreender o exato significado da caridade é a meta mais importante da escola de aprendizes do Evangelho, porque é a chave para a nossa evolução. E assim que tivermos compreendido, nada nos reterá. Em verdade, como diz Emmanuel, tudo se resume em que a verdadeira caridade é aquela que se faz com o nosso semelhante, para que ele não mais precise de caridade. Isso é lindo que Emmanuel. Eu posso fazer por alguém, depois eu percebo que aquela pessoa ela não precisa mais. Quer dizer, você foi completo naquilo que você distribuiu, né? Ao encerrarmos o estudo das epístolas de Paulo, não poderemos deixar de convidá-los a estudar o Ato dos Apóstolos e as próprias epístolas, porque nos oferecem passos para as nossas atividades diárias. São ferramentas importantíssimas para o processo de reforma íntima, junto com o estudo paralelo e aulas, também como caderno de temas e caderneta pessoal. E Jesus ele fala, né, que larga é a porta, né, olha lá, larga é a porta e espaçoso o caminho, mas para nós o caminho melhor, estreita é a porta e apertado o caminho que conduz a sua vida, e são poucos os que acertam. Mateus 7, 13 e 14. É muito fácil escolher o caminho mais curto, mais fácil, mais largo. O caminho estreito é difícil, é preciso desprendimento, dedicação, desejo íntimo de melhor espiritual. É preciso confiar que só essa estrada é correta e verdadeira. Eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vai ao Pai que não seja por mim. Tudo o que a sua mão encontrar para fazer, faça-o com todo o seu coração, que é a caridade. Gente, muito obrigada. Tá? E se alguém pode perguntar, vamos falar alguma coisa? Pode falar. Foi falado que cada um tem seu tempo para a reforma íntima, para a evolução, mas a senhora falou que primeiro... Pode me chamar de você, Patrícia. Que primeiro a gente precisa se reformar dentro de casa, para depois fora. Isso é relativo, né? Não, é relativo, mas eu digo assim, é porque às vezes
Isso, sempre eles dão exemplo. Às vezes você vem aqui e a gente tem uma atitude e fala, e chega em casa com aqueles que estão. Porque a luta maior é daqueles que estão com você constantemente. É isso que eu quero falar por mim. A família a gente não escolhe. Então, ele fala, pra mim, é mais difícil. Mas para mim também é difícil. É mais difícil. Nossa. Em casa, eu muito tenho mais muito mais controle do que fora de casa. Com certeza, mas eu Então, acho assim, eu vejo que eu tenho evolução maior fora de casa. Dentro de casa está indo a passos menores. Então, de começar dentro de casa, então eu não preciso levar isso a ferro e fogo, porque eu não sei. Não, você faz evangelho no lar? Não. Então, o evangelho no lar, o evangelho no lar, por exemplo, às vezes no meu lar, antigamente, eu tinha que fazer o evangelho todo dia às 4 horas da tarde, fazia, melhor, é claro, é que nenhum remédio, não vai melhorar no primeiro dia que você faz o evangelho no lar, entende? É igual remédio, você tem que tomar em doses. É que nem banho todo dia. Isso, você vai ver como melhora, e aí, até aquela pessoa que você tem mais, eu passei por um momento tão difícil com minha mãe, todo o tempo, até, nossa, que hoje eu compreendo, porque às vezes aquela maturidade sua, ela vai chegar um pouquinho depois, mas então se apega na oração, mas não deixa de sufocar, igual o Paulo fala. Faz um embate, conversa, porque às vezes aquela pessoa ela não está madura dentro do seu lar para compreender ainda, entendeu? Então, aí eu acho que a oração, o evangelho no lar, entende? Eu sei que é difícil, às vezes a gente levanta, está lá o despertador, você já levanta pronta, que você tem, às vezes não dá tempo nem de tomar, mas, então, puxa vida, vai uns 5 minutos antes, já faz aquela hora, Senhor, me orienta, me dirige neste dia, né? Me livra do mal, me ajuda, me orienta. Isso vale muito, porque você é energia. Isso, eu tinha amigos que não eram espíritas e eles falavam assim para mim, mas por que orar se Deus já sabe? Mas nós somos centelhas, nós somos energia. A partir do momento que você ora, entende? Aquilo sai de dentro de você, passa pelo seu perispírito, vai, entende? E é levado. Então a oração, ela nos ajuda. Foi aquilo que eu falei, às vezes você vai passar por aquela dificuldade, você precisa passar, mas você estando, né, é como se você tivesse com uma armadura para passar com aquilo. Eu não sei da sua casa, mas eu te aconselho a você fazer o evangelho no lar. Ô Terezinha, Oi? só fazer um comentário. A visão que eu tenho sobre o caso dela é totalmente diferente. Porque essas pessoas mais difíceis estão em casa, mesmo que a evolução dela seja pequena, na verdade não é pequena, é enorme. Não, é enorme. É enorme. Enorme. É enorme. Deus não vai dar para você alguma coisa que você não consiga realizar, entendeu? É porque fora da sua casa, você convive um pouquinho. Eu vou trabalhar tal horas, eu convivo com a Ailda um pouquinho, convivo com o Wagner. Agora, dentro do seu lar, a extensão que você vai viver com a pessoa é muito maior. Então, às vezes também nem se colocar no lugar e ver o que incomoda tanto e por que incomoda tanto. Porque às vezes você às vezes você quer que a pessoa seja do jeito que você determina que seja. Exatamente. E elas têm, como nós temos, cada um tem seu tempo de evolução. O André Luiz, ele fala assim que é muito difícil, num planeta de provas e expiações, uma família completamente feliz. Ele fala muito isso. Porque às vezes no planejamento, porque quando a gente está no planejamento de reencarnar, às vezes você aceita aquela pessoa difícil. Até a família às vezes aceita para auxiliar aquela pessoa. Então, não é para não se sufoque, isso não, né? Conversa, mas tenta fazer o evangelho no lar. Também com a família, mais liberdade, né? Sim. Então a gente vê que os nossos irmãos, quando você tem um irmão pequeno, você briga, xinga, fala o que você quiser. Depois que ele tem a família dele, a gente tem mais respeito. Ele vai falar com aquele irmão mesmo que a gente falava com criança. Então a liberdade da família é muito maior, não? Lógico. E a convivência, porque a convivência de refeição, de roupa, claro, vem cá. Vem cá falar. Só falar para vocês. Deus nos aproveita em todos os momentos para aprender e para ensinar.
Isso. É curto e grosso. Eu tive. Essa é a inspiração. Não, desculpa. Eu tive muita dificuldade com a minha mãe e a gente só fez as pazes quando ela ficou velhinha, bem velhinha, que aí eu podia ajudar ela. Mas quando aquela mágoa que eu tinha da minha mãe saiu de dentro de mim, vocês não sabem o alívio. Por isso que eu falo de experiência. Guardar mágoa é muito ruim. Quando a gente se perdoou, foi como se eu tivesse ganhado um presente de Deus. Entende? Porque ela não me entendia, eu não a compreendia. Hoje, a gente tem mais uma maturidade espiritual. E quando a gente começou a se entender, ela foi embora. Então, eu sei que a gente vai ter que voltar, mas vai ser de uma maneira diferente. Entende? E ficar com mágoa é muito ruim. É muito ruim. Quando a gente consegue perdoar assim, como ele fala, é a melhor coisa que tem. Parece que você caminha livre, leve e solto. Claro que eu tenho muita coisa ainda para mudar, mas eu falo essa questão de família, que é uma questão muito séria, quando a gente consegue, é uma bênção de Deus. E um dia eu tive a felicidade, nesta casa, dela vir em espírito, e a gente conversou, foi a coisa mais linda do mundo que eu tive. Então eu falo, Deus é maravilhoso e tudo termina em amor. Tá? Obrigada, viu, gente? Desculpa aí o prazer. Tá? Então, Emoção não se desculpa. Se emoção, verdade, a gente sente, vive junto. Né? É, verdade. Obrigada, querida. Mas Depois você manda aula para mim? ele tem já, eu já passei para ele.